Gence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Você conhece a Arpia Consultoria? Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Você conhece a Arpia Consultoria? Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Você conhece a Arpia Consultoria? Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI.
No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Você conhece a Arpia Consultoria? Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Prezados participantes, informamos que seu nome ou endereço de e-mail poderá ser visualizado pelos demais participantes do Technology Talk, e tendo em vista que esta sessão será gravada, tais dados poderão estar disponíveis para outros. A opção de permanecer nesta sessão será considerada como uma ação positiva de consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. Agradecemos a participação. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Technology Talk. Meu nome é Cíntia e eu tô aqui nos bastidores do evento junto com a Camila, tá? Os microfones e câmeras de vocês estão desligados, mas vocês podem interagir ali no chat, tá? É um prazer receber vocês aqui hoje. Todos que participarem até o final do evento irão receber um certificado de participação no e-mail que foi informado na inscrição. Caso você esteja acessando sem ter realizado a inscrição, a Camila deixou ali no chat o e-mail para vocês solicitarem o certificado, tá? Que a gente tem o controle de participação. Hoje o evento é muito especial, porque ele vai ser conduzido pelo nosso parceiro de negócios, a Larafy. É uma empresa especializada em consultoria tributária com inteligência artificial.
Quem vai conduzir a apresentação é o Valdir, que é o CEO e fundador da empresa. Valdir, muito obrigada pela tua presença, seja muito bem-vindo e tenha uma boa apresentação. E no final a gente abre para dúvidas, tá? Podem ir postando aqui no chat. Muito obrigado, muito boa tarde, pessoal. Vou compartilhar o material com vocês agora. Assunto bem importante nesse momento que vivemos no Brasil, um assunto extremamente relevante para o negócio de vocês. Aproveitem bastante, perguntem bastante. Acho que agora é o momento de tirarmos todas as principais dúvidas, porque o tema de hoje é planejamento tributário e os efeitos da reforma tributária. E esse é um tema que importa para muitas empresas, para muitos segmentos, muitos nem sabem, muitos dizem, eu escuto os bastidores, pessoal, falarem que a reforma tributária nem foi aprovada ainda, por incrível que pareça, pior absurdo da vida. Mas escutamos isso e precisamos tratar, porque a reforma está aí, ela foi aprovada e quem vai pagar a conta de tudo isso daí, muitas vezes, é o teu resultado, é o teu negócio, né? Então, antes de iniciarmos essa apresentação, conforme eu vou trocando as telas aqui, vou olhando os comentários, vocês vão perguntando, vou deixando aberto aqui na lateralzinha para que vocês explorem ao máximo desse conteúdo. E antes de nós começarmos, eu gosto sempre de fazer um comentário de como funciona a carga tributária hoje existente no Brasil, que praticamente, do nosso produto interno bruto, 34% é correspondente às empresas pagando tributos. É o teu imposto, a tua contribuição social que está lá correspondendo a 34% de toda a geração do PIB brasileiro, né? E isso vem de 70% do setor empresarial, que é algo muito grande, que é algo muito relevante com isso, né? E claro que aqui eu já vou dando algumas dicas, perceba que com a reforma tributária, a tendência é disso aumentar e não diminuir, pessoal. Então, é algo que a gente também tem que olhar para isso agora e não depois, né? Fazer os estudos, os efeitos da reforma tributária neste momento, né? Continuando aqui, a gente também tem alguns indicadores importantes que as empresas muitas vezes desconhecem. Por exemplo, a média de normas tributárias editadas por dia útil, mais de 860 mil normas são editadas por dia útil, e isso quer dizer que é impossível um ser humano, uma pessoa, conseguir acompanhar todas as alterações de ICMS, CMS, ST. Mas a reforma tributária, tudo isso vai acabar, né? Vai, mas vai ter uma transição bem longa para isso. E talvez nesse modelo de transição que vai até 2033, você não se prepare e muitas vezes não exista até lá. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, se nós temos hoje uma média de 860 mil normas editadas por dia útil, minimamente a gente tem que usar tecnologia. Estamos na era da inteligência artificial, utilizar isso ao nosso favor, para que nos ajude, para que seja um apoio nessas relações, né? Divulgações pelo IBBT, por exemplo, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, já tem lá que são mais de 16 milhões de combinações tributárias possíveis nos negócios. Então, imagina, não é só fazer uma opção pelo lucro real, não é só, muitas vezes, fazer uma segregação de atividade, uma logística, uma transportadora no presumido. Se tem 16 milhões de combinações possíveis, uma delas pode ser para o seu negócio, e uma delas pode ser que reduza o teu desembolso efetivo, né? Gere caixa. O nosso objetivo, geralmente, nessa gestão, uma obrigação do administrador, uma obrigação do empresário, é cuidar do seu negócio para que ele gere mais resultado, mais emprego, tenha uma relação de perpetuidade, de ser longa, grande, né? Hoje a gente sabe que a carga tributária no Brasil é uma das maiores na América Latina, pelo menos, né? Então, a gente está aí no ranking das empresas, dos países que tem a maior carga tributária, e a gente é algo já conhecido. E aí, para algumas dúvidas na cabeça dos empresários, muitas vezes, e ainda mais com reforma tributária. Por exemplo, qual regime tributário devo escolher para o próximo ano? Vocês estão fazendo essa conta agora? Importante. Independente de reforma tributária, independente de tudo, é algo que nós temos que olhar todos os anos, de maneira antecipada. Não em janeiro, nos 45 do segundo tempo, que muitas vezes o tempo já passou, né? Muitas vezes a adesão de um benefício fiscal, a adesão de um incentivo, até mesmo um regime especial, ele passou o prazo. Então, nós temos que olhar, neste momento, essa variável. Inclusive, incluir nessa variável os efeitos que a reforma trará para os negócios. Mas 2026 é alíquota teste. Sim, é uma alíquota teste
que vai fazer todo sentido para o modelo de negócio de vocês, né? Em qual empresa devo deixar os funcionários? A velha máxima, muitas empresas acabam crescendo, se preocupam com o recolhimento previdenciário, os 20%, né? Mais terceiros, mais o RAT, contempla lá, geralmente, de forma geral, os 28,8%. E muitas vezes constitui as empresas do Simples Nacional. Mas isso é legal, isso é ilegal, por que é fraude? O que é fraude, simulação? Posso fazer isso? Tem propósito negocial? Então, são dúvidas que muitas vezes os empresários percorrem sem uma direção. E nessa caminhada, muitas vezes, pode ser autuado, sim, pode gerar complicações fiscais desnecessárias nesse modelo, né? Quais benefícios fiscais existem para o meu negócio? Existe benefício fiscal? Muitas vezes vocês importam, então pode estar em Santa Catarina, num regime diferenciado, num TTD da vida, pode estar em Espírito Santo, em Compete, pode estar no Paraná competitivo. Será que eu posso? Será que eu não posso? No meu produto? Então, perceba que há um leque de informações, um leque de operações que estão dispostas para as empresas e elas precisam optar. E vale ressaltar, pegando o gancho da reforma ainda, a reforma tributária, ela altera o elemento, o fato gerador, para 5 espécies de tributos: PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Imposto de renda e contribuição social permanecem inalterados, INSS inalterados. E aí, o que vocês vão fazer com esse resultado? O que eu quero dizer com isso? Que o lucro real e o lucro presumido, para fins de apuração do imposto de renda da contribuição social, continuam iguais. Não muda nada sobre isso. E muitas vezes, se nós não fizermos conta, nossa atividade será afetada, nosso caixa será afetado, né? Como reduzir o capital social? Alguns clientes nos perguntam isso também. Como eu reduzo o ganho de capital na venda do meu negócio? E aí? Né? Será que eu tenho que vender direto? Vai para a pessoa física? Vou tributar imposto de renda nesse ganho? Vai tributar, né? Como é que tem como aliviar isso? Tem, dependendo das estratégias, dependendo do momento que você fizer isso. Se for de maneira antecipada, planejada, organizada, você consegue reduzir, sim, a carga tributária. O que não existe no planejamento tributário é fazer estudos para o passado. Isso é simulação, isso é fraude. Planejamento, o próprio nome já diz, é futuro, né? Minha atividade é produto, serviço, locação, isso aqui influencia diretamente na tributação dessas relações indiretas dos próprios tributos, né? Então, na reforma também vai impactar isso consideravelmente, principalmente a locação, sejam eles de máquinas, equipamentos, de imóveis, vai impactar consideravelmente essas relações, né? Quais estados fazer a importação, como comentei, é uma preocupação, né? Posso contratar PJ com segurança? Existem vários movimentos judiciários que fortalecem para as empresas nas decisões mais recentes, mas ainda não chegaram num trânsito julgado, né? Tem uma parada no STF que vai julgar a questão da contratação de PJs, né? Da terceirização da atividade fim para pessoas jurídicas. E aí, quais serão as regras? Mas isso é seguro? Tem riscos trabalhistas? Quais são riscos? São esses riscos, né? Constituir sociedades em contas de participação. É uma estratégia muito usada para corporações mais, vamos dizer assim, mais estruturadas. É legal? É legal, né? Mas como é que eu uso isso? Como é que eu constituo isso? O que isso traz de benefício no meu negócio? Muitas vezes, em um modelo de negócio que você está no lucro real, você consegue colocar 2 regimes em um só com uma SCP? Consegue? Consegue. Consegue a mesma operação, tributar parte dela no presumido e parte dela no real, sem abrir uma outra empresa, sem criar, muitas vezes, um cenário que até não exista, ou colocar os elementos, que eu chamo de elemento cítrico, o limãozinho, para virar a laranja, né? Tem que tomar esses cuidados. Qual a natureza jurídica? Devo constituir os meus negócios limitada, sociedade limitada unipessoal, sociedade simples, SA. Então, vejam que nesse nosso universo empreendedor, nós temos vários desafios nessa relação. E se não fosse só isso, pessoal, nosso sistema tributário, hoje, contempla mais de 90 espécies de tributos divididos entre taxas, impostos e contribuições, e cada vez aumentando, cada vez dificultando o próprio sistema. A própria reforma tributária muda toda a contextualização desses tributos novos para fins de creditamento, para fins de recolhimento. Muitos de vocês já devem ter escutado falar do split payment, é algo que vai impactar as empresas. Então, quer dizer que vocês vão pagar de maneira antecipada. E o crédito? Como é que toma o crédito? Se o fornecedor pagar a conta dele, se ele pagar o tributo dele, você toma o crédito. Então, perceba que nada disso hoje existe e vai impactar o negócio de vocês, né? Se não fosse só isso,
esse grande terror que existe no nosso Brasil, no nosso sistema tributário, e perceba que aqui eu não quero, só quero fazer um grande alerta para vocês, e não colocar gatilhos de medo e nenhuma relação assim. Nosso sistema tributário exige isso, depois eu vou entregar algumas soluções que minimizam esse impacto, né? E temos ainda a Receita Federal, que investe pesado em tecnologia também. Mas se não fosse só a tecnologia da Receita e as operações, não sei se vocês acompanham, pessoal, é importante que acompanhem, vocês podem acompanhar até mesmo pelo Instagram, as movimentações da Receita Federal, e nós percebemos que em 2025 existem várias buscando de diversas matérias, mas principalmente em relações tributárias. A Quimera Fiscal mesmo, uma operação que buscaram os créditos, as consultorias que oferecem os famosos direitos creditórios, né? Muitos de vocês podem ter ouvido falar disso. Vem lá uma solução milagrosa, não existe milagre nesse campo, existem muitas vezes diagnósticos, existem recuperações por erros, desconhecimentos, estar mal assessorado, esquecer uma configuração equivocada no próprio sistema e acabar tributando mais do que devido. Mas não existe um milagre que você tira da cartola e acaba reduzindo o teu tributo, né? Essa operação, por exemplo, essa primeira operação que aconteceu em 2025, na verdade, todas elas aconteceram em 2025, tem várias, né? A Receita Federal vem intensificando isso com o uso de tecnologia também, o uso intensivo de direito creditório para compensar tributos, principalmente os vincendos, ou seja, aquele que vocês estão apurando no mês a mês. Isso não existe. Isso é uma venda disfarçada de oportunidades que ela não é uma simulação, é uma fraude fiscal. E aqui nessa operação, se vocês mesmos consultarem nos portais da Receita Federal, conseguem detectar isso com muita facilidade com todas as operações. O falso simples nacional, muitos discutem, pegam muitos clientes que muitas vezes estão lá com várias estruturas do Simples Nacional, ou para dividir tributos, ou para segregar faturamento. Muitas vezes o faturamento dele já ultrapassou até os 4.800.000, que o Simples Nacional nos permite a aderência a ele, a opção dele, né? Muitas vezes eu passou desse limite, abriu outra empresa. E chamou lá o irmão para abrir outra empresa. O irmão trabalha na empresa, trabalha nada, né? Então é alguém, é o elemento cítrico, que vai dar origem a essa nova empresa. Passou o faturamento também, vamos chamar outra pessoa. E isso, existe uma operação da Receita Federal ainda este ano, se eu não me engano, foi em setembro, justamente para buscar essas relações, principalmente na contribuição previdenciária, colocando os funcionários. Então, perceba que a Receita Federal, ela tem uma atuação forte nessa relação e, neste ano, cada vez intensificando, né? A TAUC, a operação de combustíveis, fraude de créditos nas operações de postos de gasolina, né? Então, postos de gasolina geralmente tem também muitas operações equivocadas, aproveitamento de créditos indevidos, e assim vai, pessoal. Não são só essas, são várias operações que a Receita Federal acaba autuando, e tudo isso acontecendo com muita força em 2025. Trouxe esses 6 elementos, só para que vocês saibam também do posicionamento da Receita. E eu faço um apelo, olhem lá o Instagram da Receita, acompanhem a Receita Federal, para saber se uma operação dessas, talvez vocês estejam envolvidos sem saber e sem ter ciência disso, porque alguma consultoria bateu na porta de vocês e vendeu isso como um sinal milagroso que vai gerar economia tributária, uma economia disfarçada, um castelo de areia, que lá na frente pode ser que caia por terra, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Falando da Receita Federal, nós não podemos esquecer, não só da Receita Federal, mas dos estados, dos municípios, pessoal, dos sistemas que eles utilizam. Como nós, hoje, empreendedores, usamos vários softwares, principalmente ERPs, para controlar o financeiro, controlar compras, todo o movimento, para que tenha a gestão do nosso negócio na palma da nossa mão. A Receita também investe pesadamente nisso. Então, se pensar aqui na parte federal, nós temos o T-Rex, né, software praticamente mais potente do mundo, que é o da Receita Federal, que tem a capacidade de cruzar uma volumetria imensa de dados em tempo recorde, né? O nome já nos lembra o dinossauro Rex, que na cadeia alimentar está no topo, né? Então, mera coincidência nessa relação da Receita Federal. E para a Receita Estadual, para as questões de semestre, mas semestre vai ser extinto com a reforma, lá em 2033, será extinto com a reforma. Até lá, sofreremos toda a relação da transição, toda a relação de tributações em 2 regimes e a fiscalização também do software da Receita Estadual, chamada ARPIA.
e na mitologia grega é a deusa que vem buscar a alma das pessoas. Então, perceba, são meras coincidências que o próprio órgão fiscalizador coloca de nomes bonitos nas nossas fiscalizações, pessoal. E aqui a gente vai seguindo, até quero fazer uma pergunta para vocês, tá ok? Nós temos aqui 19 pessoas participando, vai dando um joinha aí, tá ok? Podemos seguir, se for gerando dúvidas, pessoal, vai comentando, né? Então, vamos seguindo nessa movimentação. Aqui eu quero trazer um apelo para vocês também, da Receita Federal, e por que vem intensificando cada vez mais a fiscalização, principalmente em 2025, né? Lá em 2024, a Receita Federal, em seus portais, isso vocês podem consultar no Google, vocês vão encontrar isso. A Receita Federal divulga o uso e o desenvolvimento da sua inteligência artificial, das suas inovações, para que ela possa cruzar de maneira massiva com seus algoritmos e com o uso intensivo de inteligência artificial, com prompts praticamente treinados no modelo de dados que eles possuem de todas as empresas do Brasil, de todas as composições societárias do Brasil. Inclusive, o nosso robô, existe toda essa base de empresas do Brasil, que são dados públicos, né? Então, nós temos os mais de 25 milhões de CNPJs que existem no Brasil no nosso motor de regras. Depois eu conto um pouquinho das nossas soluções. Mas perceba que a Receita Federal, ela vem inovando e vem intensificando, e por isso que, com o uso da inteligência artificial, ela consegue buscar de maneira mais rápida operações que muitas vezes demonstrem determinadas operações que chamam atenção por uma questão de simulação, uma questão de uma fraude tributária, uma questão de um abuso até mesmo da norma, né? E se não fosse só isso, pessoal, nós temos ainda as famosas obrigações acessórias, né? O Brasil é muito conhecido por conta disso, obrigações acessórias diversas replicando as mesmas informações, e se as empresas não cumprirem, muitas vezes são penalizadas com multas, com penalidades que muitas vezes você declarou em outra declaração, mas eu era obrigado a fazer outra, né? Então, assim vai. Começando lá, por exemplo, o SPED fiscal, para fins de declaração do ICMS, do IPI, e aqui eu volto, né? Mas a reforma tributária vai extinguir, tá? Mas tem um sinalzinho vermelho, lá em 2033, até lá, entregaremos obrigações acessórias do novo sistema da reforma tributária, IBS, CBS, o imposto do pecado, imposto seletivo, e também essas obrigações acessórias. Na verdade, muitas dessas informações estarão embutidas nessas obrigações acessórias, né? Então, está aqui, FD Fiscal, FD Contribuições, PIS e COFINS, ECF, ECD, FD Reinf, né? Uma loucura de movimentações bem críticas, né? E financeira para os bancos, muitas vezes, temos transações de valores relevantes e achamos que aquilo dali, se não emitir nota fiscal, não será detectado. Não esqueça, a E-financeira, quem declara são os bancos. E é de maneira obrigatória, ele está declarando o seu movimento lá para a Receita Federal. E-Social, DMED, DME, desculpe, que é operações de liquidação de moedas em espécie, obrigatoriedade para quem trabalha com moeda em espécie acima de 30 mil reais. A DIB, para fins dos incentivos, uma obrigação nova, as famosas PERDCOMPs, pedido de restituição, ressarcimento e compensação. Então, perceba que é uma série de obrigações acessórias mesmo, que nós estamos diante, e elas continuarão. O que muda é o sistema de recolhimento, o tributo, que vem uma nomenclatura nova, o fato gerador desses tributos, que é até mais abrangente do que o nosso sistema atual. Exemplo disso é a tributação, muitas vezes, de operações não onerosas, que na reforma tributária existirá, e hoje praticamente não existe, né? Então, por exemplo, doações, você paga PIS e COFINS? Não, mas a doação na reforma tributária vai pagar IBS, CBS, dependendo do tipo da doação. Então, ele incide sobre operações também não onerosas. E se não fosse só esse calhamaço de informações e todas essas estruturas, nós percebemos que muitas consultorias ainda atuam de maneira manual. E embora tenham experts, tenham profissionais de alto gabarito, nós não podemos esquecer que essa pessoa é um ser humano. Essa pessoa ela tem uma limitação de dados, uma limitação de cruzamento, dependendo do tamanho do negócio, dependendo da volumetria desse negócio. Então, muitas vezes, apresentar planilhas bonitas, gráficos, formatações impecáveis, está sujeito a colocar um soma-C, um PROC-V, a somar ou incluir uma célula que nem existe nesse relatório, né? Fora todo o processo e a falta de segurança que tem nisso, de buscar as informações de maneira manual. Então, quando vai lá no fisco e você aperta o botãozinho lá, faz um contrato com uma consultoria, essa consultoria vai colocar numa pessoa que automaticamente acessará o ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte,
portal da Receita Federal e vai buscar informações de maneira manual. Então, vai buscar lá todas aquelas operações, as obrigações acessórias, e muitas empresas, no decorrer dos últimos 5 anos, que é o período que você pode recuperar os seus créditos, seus pagamentos indevidos, ou seja, aquilo que você pagou mais do que deveria, é esse período, tem uma retificação ou outra, porque você teve um ajuste na sua operação, você esqueceu de lançar uma nota fiscal, faz uma retificação, e a pessoa lá que está buscando essas informações pega a declaração errada. Acabou com o trabalho, gente. Isso acontece muito no nosso universo de consultoria tributária, que eu estou falando em consultorias de alto renome. Algumas até geraram polêmicas recentes, né? Então, a falsa segurança de gerar relatórios bonitos, de ter um bom discurso, sem o uso intensivo de tecnologia, robotizações de processos, e até mesmo o uso de machine learning voltado para essa área, vai errar, não vai encontrar todas as oportunidades. Lembre-se lá do IBPT, existem mais de 16 milhões de combinações tributárias possíveis. O erro humano é inevitável. Isso aqui são indicadores que nós tratamos até mesmo pelos nossos clientes que compram nossa solução de robô, que são outras consultorias. A gente vende um pedaço dela, não vende o todo, né? Licencia um pedaço dela. Então, são indicadores que a gente trouxe justamente nessas movimentações. O tempo gasto, nem se fala, as consultorias em média hoje demoram de 30 a 60 dias depois de recepcionarem a documentação para terminar o estudo. O estudo, muitas vezes, de um tributo. Estudo do PIS e COFINS, estudo só do CMS. Por quê? Porque não tem escala. Porque pessoas não vão conseguir cruzar todas as informações. Nós temos que lembrar que o nosso sistema tributário é baseado, muitas vezes, por um NCM, por um código de serviço, uma nomenclatura comum do Mercosul para produtos e mercadorias, né? Então, quantas existem? Mais de 11.500, fora as exceções, que está lá na nossa TIP, famosa TIP, tabela de impostos sobre produtos industrializados. Então, lá existem todas as classificações de produto, como é que vai saber todas? Né? Pegou um supermercado, acabou com o consultor. Cruzamentos, como eu comentei, incompletos por conta disso. Então, percebam que esse modelo de consultoria precisa se adaptar, como toda e qualquer profissão nesse universo atual, nesses nossos momentos, precisam também se adaptar. As coisas mudam, o movimento muda para isso, né? Então, hoje, a gente tem que cuidar muito para não deixar ser extinto pela própria estrutura, pelos próprios profissionais, vocês não estarem diante de profissionais que também não usem tecnologia, não entreguem os principais resultados. E aí eu faço um apelo, né? Em um mundo onde até o fisco já usa inteligência artificial, seguindo o manual é suicídio. Quem não automatiza acaba não sobrevivendo, pessoal. Então, pense muito nessa relação, pense muito nessa condução. E aí a gente entra agora um pouquinho mais nesse universo tributário, em que os jogos comecem de fato. Vamos falar de tributação, de oportunidades, de movimentos, de operações que possam fazer sentido para o modelo de negócio de vocês. E aqui eu queria, enquanto eu vou conversando com vocês, que me falem qual que é o regime tributário das empresas de vocês, está no real, está no presumido, está no Simples Nacional. Imagino que a maioria aqui já esteja no real, no lucro presumido, mas é legal a gente direcionar esse comentário para que vocês tenham a melhor entrega, né? Então, comente se é indústria, se é serviço, se é comércio, se está no real ou presumido, que a gente vai observando aqui também, né? E aí, nessa primeira relação, começamos com a reforma tributária, claro, né? É algo que a gente tem um ponto de partida, 2025, nós estamos aqui, praticamente o relógio está contando, né? Vamos dizer que não é um relógio, uma bomba está contando, vocês precisam se preparar para isso. Começa esse início de transição às novas obrigações acessórias, muitas movimentações já ocorreram, muitas atualizações de softwares pelas tags e campos novos, até mesmo do documento fiscal, para que inclua o IBS, a CBS nessas movimentações, né? E começa essa transição em 2026. Valdir, 26 vai acontecer alguma coisa no meu negócio? Não, se você seguir tudo certinho, bonitinho, vai continuar igual, você não vai pagar nada. Vai existir aquele 1%, lá que eles estão cogitando, de tributação, aquele 1% gerar uma compensação na tributação do PIS e COFINS. Então, praticamente, pessoal, o mesmo sistema que nós temos hoje continuará em 2026 com obrigações acessórias distintas, que vocês precisam cumprir, senão gerarão penalidades. Então, a nossa preocupação é preparar 2026 para que vocês atendam questões de preenchimento, documentos fiscais, campos pertinentes, para que tenha o IBS, a CBS, de maneira mais organizada nas suas obrigações. E 2027, Valdir, como é que vai funcionar? Segunda etapa da reforma tributária.
Segunda etapa, que praticamente troca o PIS e COFINS pela CBS. Aí muda a regra do jogo. Claro que aqui o fisco, como muito inteligente que é, pensando na sua forma arrecadatória, mudou o tributo mais fácil, né? Mudou o PIS e COFINS, tributo federal. Então, é um tributo que hoje também, em empresas do lucro presumido, tem uma alíquota lá em efeito cascata, que nós chamamos de regime cumulativo, né? Então, regime de 3,65%. Já as empresas do lucro real, de maneira geral, tem algumas que têm exceções, é o não cumulativo, que é 9,25%, mas toma crédito, aí passa a ter a tal da CBS, uma alíquota que hoje se fala em 26,5%, mas nos corredores, até mesmo do próprio Senado, já chegam em 28%. Ah, mas ele é não cumulativo e efeito amplo, mas a alíquota aqui, vamos pensar no lucro real, né, de 9,25%, que é nominal e tem créditos, são créditos mais restritivos, é uma alíquota menor. 28% tem um crédito amplo, mas minha alíquota, ela triplicou nesse cenário, né? 28% é muita coisa. E com várias relações, algo que seria simples, se tornou complexo. E eu vou mostrar isso para vocês, né? Existe uma série de redutores de ajuste, redutores sociais, redução de alíquota, isenções, crédito presumidos. Então, tudo isso vai existir nesse tributo novo, nessa relação bonitinha aqui chamada CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços. Troca do IPI pelo IS. Olha a sacanagem, né? Hoje nós temos, então, a incidência do imposto sobre produtos industrializados, o famoso IPI, para quem fabrica, para quem tem uma produção, né? Para quem é equiparado a uma indústria, de fato, uma importação. Então, são essas operações bem pautadas que se sujeitam ao IPI. É imposto seletivo. Imposto seletivo é outra coisa, gente. Não tem nada a ver com produção. E sim, está relacionado a tudo aquilo que pode fazer mal à saúde, ao meio ambiente, ao meio social. Olha o universo que criaram em cima de um outro tributo que vai ser muito mais abrangente do que o IPI. Então, zeraram o IPI, que eles trocam, dizem até de trocar o IS pelo IPI, mas isso daqui, na verdade, vai virar alíquota zero até o final, porque é um teste. Então, a maioria das empresas, nem 100% elas, tem operações Zona Franca, que muda um pouquinho, mas a maioria das empresas vão pegar aí uns 80%, até 90% das empresas no nosso Brasil, deixarão de pagar IPI e começa o IS nestes produtos. Por exemplo, o que causa mal à saúde? Isso aqui é poder executivo, é um tributo extrafiscal. O que eu quero dizer com isso? Que ele pode alterar a medida hoje, daqui a 90 dias, estar valendo. Então, se ele pegar uma água, por exemplo, e ver o pH da água, e falar, olha, esse pH faz mal para a saúde, por isso ele vai ter uma incidência do IS de 5%, coisa que hoje não existe. Então, todo mundo que produzir ou vender água, revender água, estará sujeito ao imposto seletivo de 5%, de 10%, o qual o Poder Executivo determinar. Então, perceba que aqui a gente está saindo de um tributo que tem as suas restrições, ele já tem suas clarezas, um tributo que é muito mais abrangente. E ninguém está olhando para isso daqui, né? Fora a CBS, que substitui exclusivamente o PIS e COFINS, começando em 2027. Então, 2027 é essa grande alteração. Então, e que grande alteração é essa, Valdir? Né? Então, por exemplo, eu peguei aqui no chat o José comentando, comércio, atacadista, lucro real, lucro presumido, holding. Geralmente, holding é lucro presumido. Toma cuidado com a locação na reforma. Locação será um caos na reforma tributária para fins de locação. A gente já pode comentar um pouco mais sobre isso. Então, no atacadista, no lucro real, possivelmente os produtos dele têm uma alíquota não cumulativo, 9,25, alíquota nominal, mais créditos de energia elétrica, créditos dos fretes, créditos dos próprios produtos que ele compra para revender. Então, ele tem esses créditos se não estiver sujeito a outras regras, monofásico, por exemplo, né? E ele agora deixa de ter esses créditos, deixa de ter esse sistema e começa a CBS, 28%. 28%, dependendo do produto, a maioria dos produtos será 28%, com crédito amplo. O que é o crédito amplo, pessoal? É o crédito de publicidade e propaganda, que hoje no PIS e COFINS vocês não têm. É impossível ter esse crédito de publicidade e propaganda. É o crédito, muitas vezes, se você tem uma pessoa jurídica que está intermediando o teu negócio e emite uma nota fiscal de comissão, por exemplo, para vocês. Hoje, não podemos tomar o crédito dessa operação. E com esse novo sistema, com a reforma tributária, a CBS passará a dar esse crédito. É o crédito da notinha do contador, que manda lá para vocês, dos honorários da contabilidade, né? Então, passará a dar crédito os honorários da contabilidade.
independente se está relacionado diretamente com a produção, fabricação, ou até mesmo com a prestação de serviço, ou revenda. É direta ou indireta, porque o conceito é amplo. Então, perceba que eles abriram mais rúbricas, com algumas exceções, é claro, que a gente possa tomar o crédito. E por isso da conta, por isso da importância dela. Porque, embora exista um conceito de não cumulatividade ampla, nós temos a regra da alíquota maior. E essa alíquota maior vai pesar. Ah, mas tem redutores? Tem. Se eu tiver lá produtos da cesta básica, esses 28% vai ter uma redução de 60%. Né? Sempre nessa frente. Mas e será que meu produto está na cesta básica? Está classificado na Lei Complementar 214, que é a lei complementar da reforma tributária. Né? Então, praticamente essa é uma das principais transições, pessoal. 28 vai dar uma folguinha. Por que vai dar uma folguinha? Tem a primeira etapa, que são as etapas de operações, tem lá a alíquota de 1% que vai gerar uma compensação no PIS e COFINS, então, praticamente o efeito é nulo de recolhimento, é isso, né? Então não vai gerar recolhimentos complementares aqui, ele só vai gerar testes mesmo para fins de preenchimentos. 27 começa o CBS com muita força, o IS substituindo o IPI, aí 28 dá uma folga para vocês, uma folga para que vocês testem essa operação e entendam essa operação. 29 começa a loucura máxima. 29, nós começamos com o tal do IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. E aí as operações começam a ficar mais complexas, porque hoje, em nosso Brasilzão, nós temos aí 26 estados, mais Distrito Federal, mais de 5.600 e muitos municípios que tributam ISS com alíquotas de 2% a 5%, ICMS nem se fala, regime especial, redução de base de cálculo, crédito presumido, redução de alíquota no ICMS, benefícios. Então, tem muita coisa no ICMS que hoje as empresas usam. Né? Então, nessa relação, muitas vezes estão lá no Espírito Santo, usando essa relação desses benefícios. E aí? Como é que vai funcionar em 2029? 2029 muda tudo isso daí. 10% da operação, né, em vez de facilitar, até, o governo poderia falar assim, olha, vai entrar IBS e pronto, troca o sistema. Acho que até seria mais fácil de que fazer de maneira escalonada. Né? Mas, enfim, essa é só um desabafo. Vamos voltar aqui. 2029 começa com esses 10%, que é a terceira etapa de transição do ICMS-SS para o IBS, só que é 10% da operação. Então, vamos imaginar lá que você tenha 100% da tua operação, com todos esses sistemas de tributações e benefícios, reduções de alíquota. 10% de tudo isso deixa de estar nesse sistema, 10% do teu faturamento deixa de estar nesse sistema e entra para o sistema novo. Né? Simples assim. Sistema novo que não existirá esses benefícios fiscais. Até porque isso é uma previsão legal da reforma tributária para que elimine o conceito da guerra fiscal. Isso já está gerando até judicializações infinitas, antes até mesmo de começar isso, pessoal, só para vocês terem ideia. 2030, 20%. 2031, 30%. 32, 40%. E depois, em 33, a gente elimina a questão do ICMS e do ISS. E por que deixaram esse para o final, pessoal? Porque os piores tributos em função de variações de alíquotas efetivas, por conta dos incentivos fiscais, por conta de questões regionais. Então, por isso que deixaram uma segunda etapa. E essa etapa de transição será a pior etapa para as empresas se elas não controlarem e não tiverem um número na palma da mão. Então, fazer estudo da reforma, não é fazer o estudo da reforma agora em 2025, que é crucial, é fundamental fazer isso, ter esse número, entender qual que será a tua precificação, entender qual que será a sua tributação em alíquota efetiva, não entrar no jogo com os olhos vendados, isso é perigoso, né? Então entrar no jogo pelo menos sabendo como que é as principais estratégias, mas existirão mais 6 janelas de reprecificação, justamente pela transição. Se a gente não cuidar dessas 6 janelas, nós podemos correr o risco até mesmo de descontinuar um negócio, um produto do negócio, aquele segmento do negócio, porque vai perder margem, vai perder valores, resultados em cima disso e acaba inviabilizando o mesmo negócio por um descuido, por desconhecimento, por só sentir, né? Tem que sair daquele palpite. Eu acho que só colocar o dobro já resolve, né? Eu acho que só colocar o dobro dava certo lá atrás, que muitas vezes era nota, nem era nota fiscal eletrônica, né? Era nota manual. Aí colocava o dobro, dava errado, e muitas falavam assim, nem lança essa nota, o fisco vai demorar a vida para pegar. Antes até demorava, hoje não demora mais. Né? Seguindo aqui, tranquilos até aqui, pessoal, sobre reforma tributária, sobre a transição da reforma, dúvidas? Podemos seguir?
Vamos lá, vamos seguindo aqui então, pessoal. Ainda sobre a reforma, entendendo esse conceito de CBS e IBS, que são os dois principais tributos que existirão na reforma tributária que as empresas estão sujeitas. Ah, mas e o imposto seletivo? O imposto do pecado existirá também, né? Mas ele é uma relação de exceção. Aqui o que mais incidirá nessas empresas é esses dois fatores aqui, nesse modelo de transição. Nesse modelo de transição acontecerá tudo isso. E claro que no meio jurídico, nessa relação, lembrando que a reforma tributária já foi aprovada, a emenda constitucional 132, lei complementar 214 já está lá, é algo que já existe, não é o que ainda precisa existir, já existe, né? E toda norma, seja no ICMS, no ISS, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, ele segue uma regra matriz de incidência tributária, e cada uma delas com fatores diferentes, né? Por exemplo, critério material de como é que incide, qual é a hipótese tributária, e como é que incide, por exemplo, o ICMS, circular mercadorias ou prestar serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, ou até mesmo comunicação. Isso é um fato tirador, né? E já na questão do CBS e IBS, que praticamente é o mesmo fato tirador, realizar operações com bens ou serviços é algo mais abrangente. Materiais ou imateriais, inclusive direitos onerosos e com regras específicas dos não onerosos. Então, perceba que ele vai pegar transações que geram transferência de dinheiro, transferência de propriedade de dinheiro, e aquelas que só geram transferência da propriedade, mas não vem dinheiro. Então, perceba que a abrangência da reforma tributária, o fato gerador dela, é totalmente outro, né? Quando acontecerá isso? Quando que essa matéria vai acontecer? Ou seja, essa operação foi realizada, mas qual que será o critério temporal? O fornecimento do bem ou do serviço, né? Existem exceções por regime de caixa em operações, por exemplo, com locações de imóveis, que é algo que é uma exceção de toda a regra. Mas só o simples fornecimento já está evidente que é devido à questão do IBS, da CBS. O critério espacial, e aqui muda tudo, gente. Hoje, quando a gente está no ICMS próprio, por exemplo, a gente olha ICMS próprio. Então, eu vou emitir uma nota fiscal, tem ICMS da relação interestadual. Estou no Paraná, vou fazer uma venda para Santa Catarina. Ok, então tem ICMS ali de 12%, por exemplo, do Paraná para Santa Catarina. Eu estou olhando e recolhendo esse ICMS no meu estado de origem, onde está a minha matriz, onde está o meu estabelecimento. Aqui no critério espacial, para esses dois tributos aqui, ele vai buscar o local de destino da operação, principalmente o IBS. Até a CBS, como substituiu o PIS e COFINS, e eliminou ali o IPI, a gente nem vai olhar para isso, né? Então, porque hoje, você emitir uma nota fiscal, vai pagar PIS e COFINS no Paraná, em Santa Catarina, é tudo igual. Mas o ICMS e o ISS muda consideravelmente, que é esse tributo aqui. Então, esse local de destino vai mudar a regra do jogo consideravelmente para vocês nessa relação, né? Então, é algo bem crítico em cima disso. Sujeito ativo, União, Estados, Distrito e municípios, né? Então, as consequências tributárias. Quem paga o tributo? Sujeito passivo, nós, contribuintes, né? Base de cálculo, valor da operação com acréscimos de multa, juros e encargos. Ou valor econômico, quando for doação, não oneroso, por exemplo, valor econômico. Olha o critério, né? Só que aqui, pessoal, também tem um outro apelo. Quando vocês vendem, por exemplo, hoje um produto, uma mercadoria, está lá no presumido, né? Então, existem regimes distintos. No lucro real tem uma tratativa, no presumido tem outro. Vendi um produto, o cara não pagou o produto, pagou em atraso. Então, teve lá encargos nesse atraso. Esses encargos é uma receita financeira. Essa receita financeira, ela é tratada no lucro presumido com incidência de demais receitas e só vai ter a incidência do imposto de renda e contribuição. PIS e COFINS, não. ICMS, muito menos. ISS, então, nem se fala, né? Porque ele é outras receitas. Aí, no lucro real, vai incidir PIS e COFINS, é receita financeira, vai ter 465, de maneira cumulativa. Vai incidir PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição também, né? Vai partir do resultado daquela operação. Ah, mas e na reforma tributária? É tudo, não interessa. É sobre juros, multas e encargos da operação, inclusive o IBS, que ele está substituindo o quê? O ICMS e o ISS. Puxa, Valdir, mas eu não pago ICMS e ISS hoje se eu cobrar acréscimos pelo atraso no recebimento dos meus clientes. Pois é, não paga, mas passará a pagar. Quando eu loco imóveis, hoje eu pago PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição, porque ele não é nenhuma relação de
prestar serviço, não é uma relação de vender mercadoria, é uma relação de cessão de uso. Então, se é uma relação de cessão de uso oneroso, eu não tenho ICMS e ISS. Pois é, na reforma vai ter, porque vai incidir o IBS. E o IBS substituiu o quê? O ICMS e o ISS. Então, perceba que esse conceito da reforma tributária, ele vem com um apelo de simplificação, ele vem com um apelo de melhoria, de tornar o Brasil um país que também entra para o marco do IVA, já inventaram moda, né? Não tem que ser um IVA, um tributo, não tem que ser o IVA dual. Por que IVA dual? Porque a gente é diferente, a gente é mais bonito, então tem que ter CBS e IBS, né? Então, esses são os principais cuidados. Nossa alíquota parte de 28% por fora, a única diferença é essa. Hoje, todos os nossos tributos, ele tem uma composição por dentro, né? Então, quando você vai fazer a precificação, para você colocar o PIS e COFINS, você vai fazer aquele markupzinho básico de dividir por 1 menos a alíquota do PIS e COFINS, dos outros tributos também, para chegar no valor ajustado, porque você está embutindo os seus tributos atuais. Na reforma tributária, CBS e IBS é por fora. Mas olha a inovação, exceto para o IS, olha que loucura. Então, hoje já existem várias judicializações para que as empresas tirem esses tributos da base de cálculo de tributos. Por exemplo, a exclusão do CMS da base do PIS e COFINS. É uma relação que teve muita força na reforma para acontecer isso. Aí fizeram novamente. Isso aqui serve só para CBS e IBS. Mas para o IS vai compor a base de cálculo desses tributos. Olha que loucura. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só isso aqui vai gerar uma enxurrada de judicializações, uma enxurrada de processos desnecessários, porque não cuidaram com esse elemento que já foi tratado em outros tributos mais antigos, como eu comentei, o ICMS. E levando em consideração tudo isso, pessoal, só para que vocês tenham ideia do que altera nesse sistema tributário, no que é essa relação, então nós partimos ali, que é 5 substituições que eu comentei, IPI, COFINS, PIS, ICMS e ISS, e inovam com a criação de 3 novas espécies. O IVA dual, um nome bonitinho, em vez de ser só IVA, né? IVA dual, que vai ser a CBS e o IBS, e mais o imposto seletivo de presente, porque o IPI não vai existir mais, e eles precisavam criar um tributo novo que até tivesse uma abrangência maior, como eu comentei. Em vez de ser produtos industrializados ou empresas que sejam equiparadas às indústrias, eles pegaram elementos que faça mal à saúde, que faça mal ao meio ambiente ou à sociedade. Opa, então agora eu posso caracterizar o que faz mal, dar um contexto para isso e falar que agora, a partir desse momento, vai incidir. Coloca uma medida provisória, porque esse tributo é extrafiscal, então a extrafiscalidade permite ao Poder Executivo de alterar essas alíquotas a qualquer momento, ou de incidir essas alíquotas, diferente desses 2 tributos, né? Então isso abre margens para que a gente seja penalizado nesse IS, que esse daqui seja um vilão na nossa história, seja um vilão no nosso resultado, né? Pois bem, pessoal, comentando ainda e continuando nesse movimento de reforma tributária, nesse movimento que são preocupações importantes, até mesmo para que a gente coloque na ponta do lápis do planejamento tributário, na ponta do lápis do teu resultado, fazer a continha específica ali, partindo do ROB, né? Não é o Batman e ROB, é o da Receita Operacional Bruta, suas deduções, custos e despesas, mas fazendo o cenário atual versus o cenário novo. E isso na transição da reforma para que a gente não perca performance, para que a gente não perca mercado. Muitas empresas, principalmente a do Simples, vão sofrer nessa reforma tributária. As empresas do presumido, que hoje existe lá o PIS e COFINS de maneira cumulativa, 365 e acabou a vida, recolhe os 365 e segue a vida. Vai mudar completamente. Vai ter o mesmo CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços, que as empresas do lucro real. Muitas delas nem contabilidade têm, né? Muitas delas estão sendo assessoradas, aquilo que eu digo, né, por despachante do fisco, Amanda Darf. Então, o que vai acontecer com essas empresas? Olha a preocupação de tudo isso, né? É algo muito relevante. Mas voltando aqui para a reforma tributária, o aproveitamento de crédito, a cadeia e regimes, isso é muito, muito importante. Então, hoje, por exemplo, as empresas do lucro real, as empresas que estão no regime não cumulativo, e aqui voltando até, por exemplo, né, do José, a comércio atacadista, está no lucro real. Então, quando ele compra lá de uma empresa do Simples Nacional um produto para revender, de maneira geral, tem suas exceções, tem lá, como eu comentei, tributo monofásico, substituição tributária para os cigarros, tem alguns produtos com alíquota zero, alimentos, né? Mas para aqueles que não estão nessa frente, que é a maioria das empresas no mercado,
compra um produto do Simples Nacional para revender e está no lucro real, no sistema da não cumulatividade, ele tem crédito de 9,25 nesse produto. E aí, claro que quando ele vender, ele tem o débito, mas perceba que com a reforma tributária, Simples Nacional e MEI praticamente não gerarão créditos de CBS. Já é um problema. A maioria das empresas, se pegar a pirâmide de existência de empresas no Brasil, são mais de 25 milhões de CNPJs ativos, a maioria deles, minimamente 8 milhões, são do Simples Nacional. E aí, como é que vai funcionar toda essa contextualização, essa regra? Como é que eu vou escolher esse fornecedor? Será que eu vou pegar ele porque o valor dele vai ser tão menor que vai compensar ou não o creditamento desse CBS? Tem que fazer conta, não sei, tem que simular a reforma, né? Então, aqui é um critério bem específico. Claro que o Simples Nacional, até existiram alterações na própria lei complementar, isso antes de começar, né? Existiram alterações, falando, vai permitir o crédito, sim, do Simples Nacional, mas naquela alíquota bem pequenininha, lá da faixa do Simples, não vai presumir mais o crédito de 9,25, igual é hoje, PIS e COFINS, né? Então, comprei, tomo o crédito 9,25, vendi, debito 9,25. Acabou. Não interessa se é do Simples Nacional ou não, né? Não interessa se é MEI ou não. Pode tomar o crédito. Hoje, nas empresas do lucro real. A partir do momento da reforma tributária, principalmente em 2027, isso muda tudo. Comprou do Simples Nacional, crédito minúsculo. A gente já fez estimativa. Em média, as empresas do Simples Nacional transferirão de CBS 1,5%. É nada, gente. Para 28% é nada. Né? MEI não transferirão crédito, MEI não terá crédito, porque o MEI não recolhe PIS e COFINS, o CBS, desculpe. Né? Então, o MEI ele tem um recolhimento forte da parte previdenciária, ou do ISS, ou do ICMS. E com a reforma tributária, ele passa a recolher o IBS. Então, quer dizer, CBS nem crédito terá do MEI. Olha a loucura, né? Então, as empresas aqui serão prejudicadas, e é o primeiro movimento, e é o primeiro estudo que nós temos que fazer. Que empresas que gerarão créditos, o Simples Nacional poderá optar por um sistema chamado regime regular. Mas todos vão optar? Não sei. Né? O mercado ele vai se autorregular. Não é nós que vamos falar que as empresas do Simples Nacional vão optar. Não sei se vão optar. São simulações muito importantes que precisamos fazer se vão optar ou não optar. Os dois cenários. Né? Mas o que quer dizer isso? Que as empresas do Simples Nacional, a partir de 2027, podem optar em recolher o IBS e a CBS por fora do Simples Nacional. Mas não farão isso? Não sei, né? Se fizerem isso, as empresas do lucro real e presumido aqui, vai as duas, né? Poderão tomar crédito. Se não fizerem isso, não vai tomar crédito. Aí, presumido real, normal, tem o crédito normal, né? E aí, claro que a gente cai numa variação de alíquotas imensas dessa reforma tributária. Né? Então, nós temos ali praticamente, nós partimos da alíquota de referência, alíquota nominal 28%, e percebam que existe uma série de distribuições específicas de alíquotas, que são os famosos redutores. Redutores de alíquotas, redutores de ajustes, redutores sociais, alguns que eu nem consigo colocar nesse painel. E aí eles falam, a reforma tributária ficou simples, que agora é IVA, tem alíquota de 28%, alguns segmentos terão alíquotas diferentes, e é só isso. Vírgula, né? É só isso, vírgula. Por quê? Nós partimos de uma alíquota de referência de 28%. Alguns segmentos terão um redutor de alíquota de 30%, 19,6%. Outros 40%, por exemplo, 40%. Quem vai ter essa redução de 40%? Atividade de hotelaria. Atividade de locação por temporada. Quem tem o Airbnb, toma cuidado. Né? Então, vai ter uma redução de 40%. Redução de 50%, atividades específicas. 60% para os alimentos, né, da cesta básica. Muitos cairão aqui, alguns cairão em alíquota zero. O que não está na alíquota zero vai estar na alíquota de 60%. Redução de 70% para quem tem imóveis locados de maneira geral, né? Imóveis não residenciais e também não caem em curta temporada, vai cair no 70%. Redução de 80%, e assim vai, pessoal. Fora essas reduções, então perceba, aqui eu já tenho uma série de variações de alíquotas possíveis do IBS, da CBS, do IVA, né? E fora isso, nós temos ainda os redutores sociais, créditos presumidos, sim, vai ter crédito presumido nesse regime, vai ter regimes especiais, porque como é que vai regulamentar todos os segmentos de mercado, combustíveis, instituições financeiras, então vai ter regimes diferenciados para isso, né? E aí, para entender um pouco dessa variação de alíquotas que a reforma tributária trará para os negócios, nós temos que observar o seguinte,
Se aqui eu tenho 8 alíquotas distintas para o IBS mais CBS, que compõem o IVA, eu tenho que pegar essas 8 alíquotas, porque o IBS terá alíquotas distintas ainda por municípios mais estados. Lembra lá da regra matriz de incidência, que eu tenho que olhar o destino? Então, o destino também pode regulamentar sobre essas alíquotas. Ele pode aumentar essas alíquotas. Diminuir com a alíquota de referência, não. Mas ele pode aumentar, dependendo do destino. Só que hoje, levantando, até quando eu levantei aqui, deu 5.569 municípios. Então, pode ser que essas 8 alíquotas distintas possam ter 5.569 variações municipais, gente. Olha que loucura. Mais 27 variações federativas dos estados. É loucura isso daqui, né? Então, nós temos lá mais de 44 mil alíquotas possíveis na reforma tributária. E isso que nós não estamos falando de imposto de renda, isso que nós não estamos falando de contribuição social, que também está em pauta do próprio Senado, do Congresso, para que também saia uma reforma disso. Mas isso ainda não tem nada concreto, não tem nada aprovado, não existe nada do imposto de renda e contribuição. Mas, para fins da reforma tributária, nós teremos esse novo cenário. E se você não olhar para isso agora, como eu comentei e reforço, quem paga a conta é você, né? Você, sua empresa, seus funcionários. Bom, o impacto da reforma trazendo um cenário atual, uma empresa de serviço sem redutor, uma empresa de lucro real, né? Então, um exemplo hipotético, e aqui muitos falam, mas você comparou com o lucro real. Calma, vou comparar uma com o presumido também, né? Então, traz o cenário atual, por exemplo, pensando só no PIS, COFINS e ISS aqui. Então, vamos dizer que eu tenho um PIS e COFINS no regime não cumulativo, de 1,65, 7,6. Um ISS de 5%. Nem olhando para crédito. Não estou nem olhando para crédito, estou olhando só para a alíquota geral, né? Porque essa empresa de serviço está no lucro real. Se o serviço dela tributa no não cumulativo, ela tem direito a créditos das suas despesas, seus custos, desembolsos, que estejam diretamente vinculados com essa prestação de serviço, né? Que sem estes gastos, essa prestação de serviço não se realize. Então, ele poderia tomar esse... Nem fiz essa consideração, mas vamos pegar lá uma operação. 20 mil reais, somando todos os tributos aqui, essas alíquotas. Pegando todas essas alíquotas e multiplicando pelos 20 mil reais. 2.850. Então, via de regra, se eu não tenho crédito nenhum, eu vou chegar aqui num preço líquido, no meu resultado líquido, para pagar todo o restante que eu tenho de custos e despesas da operação, em 17.150. Esse seria o meu preço líquido. Né? Por que líquido? Porque esse tributo já está aqui dentro. Quando você chegou em 20 mil reais, teoricamente, todas as empresas têm que fazer a lição de casa e fazer o seu markup, fazer a sua precificação. E na precificação, para chegar em 20 mil reais, você vai embutir os tributos no sistema atual, é claro. Né? Então, chegou em 17.150. Cenário pós-reforma. Então, vamos pensar agora na reforma. Se o tributo é por fora, na precificação, eu não preciso mais ficar pensando em colocar o tributo por dentro. Eu vou colocar custos, despesas, demais gastos que não o tributo, porque ele não tem que olhar mais. Porque ele é por fora. É o meu preço mais o tributo. É um sistema americano, né? Só que, como eu comentei, IVA dual. Então, eu vou partir aqui para vender por 17.150. Por quê? Porque eu quero receber esse valor. Né? Então, quando eu vou receber esse valor, eu vou embutir. Então, o restante é por fora. O IBS e a CBS, 28%. 8,5% da CBS e 19,5% do IBS. A hora que eu embutir isso, qual que é o meu preço final? Perceba, ficou mais caro. 21.952. Então, de 20 mil reais, eu passo a vender por 21.952 um complemento, ou seja, uma precificação maior, efetivo, um aumento nesse desembolso efetivo de 9,75%. Eu coloquei desembolso porque vocês podem estar contratando esse tipo de serviço também. E quem vai pagar esses 9,75% é vocês. Isso sem pensar na inflação. Porque aqui eu estou fazendo o cenário atual frente à reforma. E mais inflação, mais questões de mercado que podem afetar essa precificação. Então, a nossa comprinha do final do mês vai ficar mais cara, infelizmente. Talvez não no 28, porque o 28 vai ter redutores, mas vai ficar mais caro. Não tenho dúvida disso. Ah, mas se fosse no presumido, a alíquota do presumido é menor, perceba maior. É maior ainda, porque hoje no meu sistema as alíquotas são menores, então no presumido é pior. Por isso que eu comparei no lucro real primeiro. O mesmo cenário, a mesma contextualização, pensando no presumido, olhando quanto que sobraria aqui e quanto que parte para o modelo novo. Né? Então fica muito maior, dá um 16,93% de desembolso efetivo a mais sobre esse sistema.
né? É praticamente uma loucura. Dá para sobreviver ainda? Dá para ser competitivo? Sim, muitas empresas não vão olhar para isso, muitas empresas não vão fazer o estudo de reforma, muitas empresas não vão aproveitar oportunidades tributárias, ou seja, se você tem no seu negócio hoje pagamentos indevidos e a maiores, já está na própria reforma tributária, e não fizer essa verificação antes de 2026, a tendência é que muitos desses créditos não poderão ser escriturados. Ah, mas é questão de 5 anos. Está na lei complementar. Aí nós vamos ter que discutir isso com o fisco. Mas perceba que vai ter bloqueios, vai ter barreiras para isso. Então, o modelo atual é olhar o que tem no passado, recuperar aquilo que você deixou de tomar crédito, muitas vezes, um crédito legal, um crédito que é texto de lei, fazer a escrituração disso para não perder, né? Para poder competir com esse novo mercado. Tá? Bom, pessoal, como a gente vai ter a transição, como é que funciona hoje? Né? Quais são os nossos tributos? Percebendo que reforma tributária, nós vamos conversar dela ao longo de todas essas movimentações, praticamente mais 7 anos aí, até 2033. Então, é uma longa jornada e a gente vai viver ainda com esses tributos praticamente com competências distintas. Por exemplo, ISS, para quem presta serviços, existirá incidência do ISS, não tem como escapar, e ainda o município da sede do estabelecimento, perceba, reforma tributária sempre é destino, aqui não, aqui ele olha a sede do estabelecimento, então é a origem da matriz, né? O ICMS é a mesma coisa, exceto CMS-ST e outras frentes de FAO, aqui estou falando de ICMS próprio, então vai estar aqui na relação estadual, INSS, IPI, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social nessas novas frentes. Perceba que a incidência desses tributos sempre estão relacionados à operação, a faturamento ou à receita. Não tem aqui operações não onerosas, uma transferência, por exemplo, para demonstração, feiras, eventos, não tem essas operações. O ICMS é sobre circulação de mercadoria, sim. Dependendo da operação, ele nem incide na demonstração para feiras e eventos, você atender os prazos legais da própria regra do regulamento ICMS interno. Né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Não pode infringir as regras. Mas perceba que hoje eu não tenho novas operações que vão gerar tributos de maneira indevida. Né? E o fisco vem se movimentando para isso. Por exemplo, nas locações de imóveis, agora já saiu o tal do CIB, do Sinter, que é o CIB, que é o Cadastro de Imóveis Brasileiro, para pegar valor de mercado. Porque ele quer pegar, sim, a questões de cessão de direito de uso de imóvel, que não é oneroso. E está lá uma empresa usando e você não cobra aluguel, ou não declara aluguel. Né? Então, praticamente, é isso que vai acontecer na reforma tributária. Se não for só isso, pessoal, nós temos que pensar que hoje tem grandes pilares das empresas. Quais são os 3 grandes regimes que hoje são utilizados e eles continuarão existindo da mesma maneira. Nada disso se altera movimentos específicos dentro deles, mas eles não serão extintos. E aqui também é um apelo que eu faço para vocês, que eu já escutei muitas empresas falarem, olha, o lucro real agora não vai mais ser lucro real, vai ser o tal do IBS, não tem nada a ver com isso, gente. E pode ser que para vocês aqui, vocês não escutem nessas diretrizes, mas muitas empresas escutam e eu olho para aquilo e simplesmente, e de maneira bem, surpresa, eu não acredito, gente. Eu olho para isso e falo, olha, não pode ser assim. Mas, enfim, né? Hoje nós temos esses 3 regimes tributários, Simples Nacional continua existindo, com seus recolhimentos. Claro que na reforma ele pode fazer a opção regular para recolher IBS e CBS por fora do Simples, mas o restante continua tudo igual, com as limitações de 4.800.000 de faturamento. Lembrando que a maioria segura em 3.600 para não ficar recolhendo ICMS e ISS por fora. Mais 4.800 de maneira externa, ou seja, se eu exporto e se eu vendo no mercado interno, eu posso ter um complemento de faturamento, posso chegar ali até um faturamento muito maior do que a gente imagina, né? E aqui é essa possibilidade. Lucro presumido, continua existindo, recolhimento lá do imposto de renda e contribuição social, mas hoje nós temos a questão do PIS e COFINS da maneira cumulativa. 3,065 para o PIS e 3% para COFINS. Na reforma tributária, ele é mantido só no imposto de renda e contribuição. Então, para aqueles que vendem produtos, mercadorias que estejam no presumido, continuarão usando a presunção de 8% e 12%. Para quem presta serviço, a maioria deles, 32%, e assim vai, né? Lucro real, continua igual, imposto de renda e contribuição, aplicando juros sobre capital próprio, utilizando prejuízos fiscais, utilizando outros benefícios, subvenção de investimento para imposto de renda. PIS e COFINS, até essa transição, até 2027, não cumulativo, 1,65 e 7,6.
de maneira geral. Quem atividade tem exceções específicas, muito bem específicas para isso, né? Então, praticamente, esses são os 3 grandes pilares. Ah, tem só esse regime, Valdir? Não, tem o lucro arbitrado ainda, mas quem usa é o fisco. Aí, por isso que eu não trouxe ele aqui. Os 3 grandes pilares são esses aqui, e ainda eles continuam. E aqui avançando, pensando nas empresas do Simples Nacional e alguns erros que as empresas do Simples Nacional cometem nesse planejamento tributário. E aqui eu trouxe esses detalhes, pessoal, que embora eu imagino que todo mundo que esteja usando o sistema TOTOS, de maneira geral, já são empresas mais preparadas, empresas que já estão no lucro real ou no presumido, mas muitas vezes tem lá uma empresinha disfarçada do Simples Nacional e está usando estratégias parecidas do Simples Nacional. Estou dizendo que isso não possa fazer, mas tem que ter propósito negocial. Tem que ter sentido, de direito de fato. Não é só abrir empresa do Simples Nacional e deixar lá que isso vai cair por terra. A gente viu a operação lá do falso simples da própria Receita Federal. Então, aqui, por exemplo, uma delas, né, que não pode ser Simples Nacional, e muitos tentam fazer isso e fazer a opção do simples, loucura, né? Que seja sócio ou tenha sócia pessoa jurídica. Então, se eu tenho uma sócia pessoa jurídica, essa empresa não pode estar no Simples Nacional. SA também não pode. Alguma perguntas que surgem, né? Eu sou SA, posso estar no Simples Nacional? Não, não pode. Pode estar no presumido, pode estar no real, no Simples Nacional, não. Então, aqui, se eu tiver uma sócia que compõe o meu quadro, o meu QSA, eu também não posso estar no Simples Nacional, né? Mesmo sócio em 2 empresas do Simples Nacional que, somados o faturamento, ultrapassem os 4.800.000. E aqui também eu faço esse alerta para vocês, porque eu vejo pessoas falando assim, olha, é a mesma empresa, mas tem 10% da empresa do Simples. E até 10% não soma faturamento. Mas não é nessa regra, gente. Essa regra só vale quando esses 10% estão numa empresa normal. E eu já mostro para vocês. Então, nessa regra aqui, essa pessoa física pode ter 5% aqui. E 99% aqui. Ou 5% nas duas. Vai somar o faturamento das duas do mesmo jeito. E somando o faturamento, passando os 4.800, não pode optar pelo Simples Nacional nenhuma das duas. Então, este é um problema grande. E muitas vezes isso aqui acontece, porque a Receita não tem esse crivo de ficar cruzando isso de maneira imediata. Ele cruza numa fiscalização, numa possível notificação. Então, isso aqui é um cuidado que também tem que ter. Muitas vezes o sócio está lá na pessoa jurídica do lucro real, com 90%, ainda do Simples também, toma cuidado. Pode ser excluso de maneira retroativa em cima disso. E aqui é o famoso que tenha mais de 10% na empresa normal. Então, perceba que essa empresa aqui, ela é do real, do presumido. Então, se eu tiver mais de 10%, eu tenho que somar faturamento também. Somou o faturamento, ultrapassou os 4.800.000, essa daqui está exclusa do Simples Nacional. Outra regra, que seja administradora, aí tanto faz. E aqui é um dos piores modelos que eu vejo acontecer, porque muitas vezes você vai lá, tem empresa do lucro real, tá? Você é 100% dono dela, quer colocar os funcionários na outra, pensando na estratégia lá, na famosa recomendação dos contadores, né? Abre empresa do Simples, coloca os funcionários lá e deixa de pagar o INSS. Tá bom, vou abrir. Só não coloca no teu nome, senão vai dar pau. Tá bom, vai lá, pega o nome de um terceiro, coloca nessa empresa. Quem que é administrador dessa empresa? Você. Acabou com tudo, né? Não adiantou nada. O administrador soma faturamento independente se ele é sócio ou não. É só administração. E é do Simples Nacional, não é do Simples Nacional, vai somar o faturamento. E acabou com a estratégia milagrosa do contador. Lembrando que isso não tem propósito negocial, e isso daqui, mesmo que não fosse você o administrador, tem riscos. Porque o objetivo principal é reduzir o tributo. E o tributo tem que, para planejamento tributário, tem que ser por consequência a redução dele. E não como objetivo principal, né? Claro que o estudo a gente faz pensando no tributo. E outro item que também descaracteriza isso, principalmente para quem abre as empresas para concentrar funcionários, né? Então tem lá, titular ou sócio, guardem pessoalidade, subordinação e habitualidade com a pessoa, com o contratante. O que eu quero dizer para vocês? Nota sequencial. Eu só emito nota para essa empresa do Simples Nacional, tem uma pessoa física aqui, mas o meu faturamento é exclusivo dessa empresa. Eu guardo pessoalidade, eu guardo subordinação, porque eu trabalho nessa empresa aqui também. Eu tenho habitualidade, então atendo as 3 regras do Simples Nacional, que é uma vedação, e sai do Simples Nacional. E aí, quem é penalizado muitas vezes é você vai pagar a conta. E tudo isso aqui, pessoal, lembre-se que a exclusão, uma notificação, uma fiscalização de receita, ele não vai excluir daqui em diante, e está tudo certo para trás. Geralmente, ele retroage ou ao início da atividade, ou pelo menos a 1 ano. Então, se ele retroagir ao início da atividade, ou pelo menos a 1 ano, tem que lembrar de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, do INSS não recolhido, de todos esses fatores que podem gerar
um grande desembolso. Ah, Valdir, mas tem transação tributária hoje que é possível desde 2022. Tem, mas vai pagar a conta, né? Tem estratégia para depois minimizar o impacto, mas que vai gerar impacto, vai gerar impacto. No presumido, que ainda continua, pessoal. Então, no presumido, é aquelas empresas que podem faturar até 78 milhões, né? Então, gera um monte de movimentações a Receita Federal, gera um monte de atualizações, inclusive a tabela do imposto de renda, né? Então, gerando movimentações exclusivas para ela, para aumentar o limite, e as empresas do presumido estão esquecidas ali há alguns anos nesse limite de 78 milhões. Então, essas empresas não podem crescer. Essa é a visão do fisco, né? E que é o lucro presumido? Isso aqui continua. É a tributação do imposto de renda e da contribuição social. Tributação essa que parte da base de presunção, 12% ou 8%. Então, o que é o 12%? Eu vou pegar minha receita bruta oferida, vou aplicar 12% e vou chegar na minha base de cálculo. Isso para o imposto de renda 8%. Para todos os segmentos, não. Imposto de combustível por IR aqui, por exemplo, é 1,6%. Né? Para as empresas simples de crédito, é 38,4%. Ah, mas tem mais adicional do imposto de renda, vou partir de uma alíquota de 9, 15 e um adicional do imposto de renda. Sim, né? Adicional do imposto de renda é aquilo que ultrapassar 60 mil no trimestre da base de cálculo. Como que funciona isso, Valdir? Mostro para vocês. Então vamos pensar lá que eu tenho uma receita bruta, tirando os meus cancelamentos, as minhas devoluções. Aqui, claro que não se inclui IPI, porque IPI não considera, embora ele entra na DRE como uma receita bruta, mas ele não considera nessa base de cálculo do ICMS-ST. Então, eu pego esse número, esse valor, vamos pensar lá, 100 mil reais. Ah, se for comércio ou indústria, 12%. Se for serviço, 32%. Eu vou chegar na minha base de cálculo da contribuição social. Nessa base de cálculo, eu aplico 9%. Qual que é a alíquota efetiva, então, Valdir? A alíquota efetiva é 2,88% para o serviço e 1,08% para o comércio e indústria. Simples assim, né? É possível aqui ainda, pessoal, vocês optarem pelo regime de caixa. É uma estratégia que muitas vezes ninguém olha. Por exemplo, a holding do José, que pode ter uma alocação, talvez seja uma holding patrimonial, não tenha alocação, mas caso tenha alocações, pode estar num lucro, num regime de caixa, para que recolha os seus tributos na medida do seu recebimento. Gera um pouquinho de efetividade. Não é o melhor planejamento, mas gera um pouquinho de efetividade. Imposto de renda, perceba que é a mesma coisa. Eu vou partir aqui da minha receita, no meu faturamento, do meu faturamento, 100 mil reais, 1 milhão de reais, vou aplicar 32% se serviço, 8% se comércio e indústria. Aplico 15%, alíquota efetiva. Serviço, 4,8%, 1,2%. Isso muda na reforma? Nada. Isso continua tudo igual. Isso aqui é imposto de renda e contribuição. Continua tudo igual. Adicional do imposto de renda. Então, eu vou pegar essa receita de 1 milhão, de 100 mil reais, aplico a presunção. Passou de 60 mil reais a presunção? Passou, deu 70 mil reais. Então, vamos lá, 100 mil reais, apliquei 32, deu 32 mil reais. Ok. Se eu pegar lá 300 mil reais, vai passar de 60 mil. Passou de 60 mil no trimestre, eu vou aplicar 10%, 3,2% ou 0,8% no comércio e indústria. Então, essas são as alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição. Né? Vamos exercitar um pouquinho, que talvez fique mais fácil para vocês, no lucro presumido. Então, aqui, eu trouxe como um case, um exemplo, né, pensando só no imposto de renda e contribuição, para que vocês tenham isso em mente. Então, vamos pensar lá numa operação de venda de mercadoria, 4 milhões de reais. Né? Serviços de consultoria, 500 mil reais. Então, esse negócio tem como objeto social vender produtos e prestar consultoria. Rendimentos de aplicação financeira. Quem não faz aplicação financeira? Nossa, eu vejo errarem muito isso no presumido, esquecerem de tributar. Ganho na venda do imobilizado. Né? Então, vai lá, compra o carro. O carro tem desconto na pessoa jurídica. Compra o carro na pessoa jurídica. Tem depreciação. Esquece da depreciação, vai vender. O que vai acontecer? Vai gerar ganho de capital. Né? Gerou ganho de capital, 80 mil reais, por exemplo, no ganho de capital, porque depreciou todo o veículo, né? E vendeu, gerou ganho de capital. Qual que é a minha receita total? 4,7 milhões. Separado em 2 faturamentos e 2 receitas. Por que faturamentos e receitas? O conceito de faturamento é mais restritivo, é objeto do negócio. Receita é mais abrangente, não só objeto, mas tudo aquilo que gerou de novas riquezas, como aplicação financeira. Aplico a presunção, 8 e 12, 32%. Então, apliquei a base de cálculo do imposto de renda, 8% sobre 4 milhões, 320 mil. 12% sobre 4 milhões, 480 mil. Então, perceba, a primeira linha é a base de cálculo da venda de mercadorias e produtos, do imposto de renda e contribuição, no lucro presumido, 320 e 480. Aí a consultoria, tem que aplicar também, só que a base de presunção aqui é outra, que é serviço. 32%. 32% vezes 500 mil, 160, 160.
A base de presunção é igual para os dois tributos. E agora a base de presunção de receita financeira e ganho de venda imobilizada, tudo que é demais receitas não tem presunção. E aí que entra o gatilho, que eu vejo muitas esquecendo de fazer isso, né? Então, o que vai acontecer? 120.080 eu somo. Qual que é a minha base de cálculo do imposto de renda? 680 mil. Qual que é a minha base de cálculo da contribuição social? 840 mil. Então vamos para o cálculo agora. Vamos chegar no tributo. Imposto de renda, 680 mil vezes 15%, 102 mil reais de imposto de renda. Tem adicional? Tem adicional, trimestral, vamos pensar que aqui é um trimestre, né? Então aqui é 680 menos 60 mil, tirou essa diferença daqui, sobrou a diferença, vezes 10%, 62 mil reais. Total de IR a recolher. Praticamente na contribuição social, não tem adicional, pego a base, aplico 9, 75 mil reais. Praticamente isso. Pessoal, podemos continuar? Tá tranquilo até aqui? Eu vou seguindo aqui, vão me alertando, vão conversando comigo para saber se a gente pode seguir, né? Então, vou dar uma acelerada aqui até para você sobrar um tempinho de perguntas e respostas, né, pessoal? E aí, avançamos aqui. Aqui não é lucro presumido, tá? Aqui é lucro real. Tá errado o nome, né? Tá errado o nome, inclusive nos outros slides também. E não é exercitando a apuração, é lucro real. A diferença do presumido para o real é que no lucro real tem vários, a gente primeiro tem que aprender a conceituação do que é lucro. Então, hoje, em um negócio, numa relação econômica de mercado, nós temos o lucro financeiro, por exemplo, que é o dinheiro que sobra no teu caixa. Quando você fecha o seu fluxo de caixa, entre entradas e saídas, sobrou um dinheiro, o lucro financeiro, muitas vezes, né? O lucro contábil. Então, o lucro contábil, muitas vezes, é aquele que sai da contabilidade, que é o resultado da tua DRE, mas muitas vezes aquele resultado não bate com o teu banco, não bate com as tuas movimentações de investimento. Por que não bate? Porque muitas vezes está no estoque, muitas vezes você nem recebeu isso de clientes ainda, porque é por competência, é o regime de competência, esse é um lucro contábil, por isso que muitas vezes o lucro contábil é maior. O lucro fiscal, lucro real, aqui não é presumido real, reforçando, aí vem o da Receita Federal, que é aqueles lucros que ele parte dessas vertentes e trata, muitas vezes, de qual o lucro que ele considera como base de cálculo. E como é que o fisco faz isso? Ele vai pegar o teu lucro contábil, do teu lucro contábil ele vai falar assim, olha, isso aqui você tem que adicionar na base de cálculo, vai aumentar o lucro. E alguns elementos você pode excluir disso daqui. E nessa adição e exclusão, você vai chegar no teu lucro fiscal. É assim que é feito, porque a Receita Federal tem conceitos próprios do lucro. Então, primeiro, para a gente chegar no entendimento da apuração do regime do lucro real, a gente tem que entender das variáveis de lucro. E o que é o lucro econômico? Quanto vale o seu negócio, né? Você pegar e fazer um valuation do seu negócio, pegar o patrimônio líquido, fazer uma repercussão disso, do todo o teu store, todo o storytelling desse negócio, e fazer uma projeção futura, quanto que dá isso numa taxa descontada? Esse é o lucro econômico que nós chamamos. É o quanto que vale o seu negócio. Mas perceba que a nossa concentração está nesta pessoa aqui, nesse entendimento, porque aqui estão as regras. Só para que vocês entendam a relação entre receitas, qual que é a composição para chegar nesse imposto de renda e contribuição social no lucro real, né? Tá errado aqui também, no lucro real, ele parte do meu demonstrativo de resultado de exercício, da minha DRE, que praticamente é a contabilização das receitas, menos os custos, menos as despesas. Vai chegar num lucro desse lá, que é bem simples, bem realmente com dados mais específicos para ficar entendível, né? Chegou no lucro. Que lucro é esse? O lucro contábil. Como é que eu vou chegar no fiscal? Eu vou somar, eu vou adicionar as despesas que o fisco entende como indedutíveis, por exemplo. Qual é uma despesa indedutível? Brinde. Se você der brinde, né, a Receita Federal entende que brindes é indedutível. Mas e os brindes natalinos? Tem conceitos diferentes, tem as suas exceções. Mas, de forma geral, brindes é indedutível. Vale alimentação, vale transporte de sócios e administradores é indedutível. Então, o sócio administrador tem que morrer de fome. Ele não pode comer. É praticamente isso. E é uma regra. É uma regra do regulamento do imposto de renda. Então, eu tenho, embora essas despesas estejam aqui, eu tenho que adicioná-las para chegar no meu lucro fiscal. Aí, o que eu excluo? Incentivos fiscais. Muitas vezes, um juro sobre capital próprio, muitas vezes, uma pesquisa, desenvolvimento, inovação, lei do bem, muitas vezes, uma subvenção,
um lucro da exploração, para quem tem na Zona Franca, está lá na Sudene, Sudã, né, para chegar na minha base de cálculo e calcular o imposto de renda e a contribuição social, né? De uma maneira mais simples, então, sempre a gente vai partir do lucro contábil, adição, exclusão, chega no lucro antes das compensações. Que compensação, Valdir? Só tem isso no lucro real. Não existe nenhum outro regime. Compensação é quando você tem prejuízo fiscal em exercícios anteriores, e aí você pode utilizar na compensação nesse período, né? E só isso, o prejuízo fiscal só existe no lucro real, porque para existir prejuízo fiscal, eu tenho que partir do lucro fiscal. Para ter lucro fiscal, eu tenho que fazer adição e exclusão. Então, eu vejo contadores por aí falando, você está no presumido, está no prejuizão, vamos mudar para o real e aproveitar esse prejuízo? Não, esse prejuízo é contábil, esse prejuízo não é fiscal. Então, perceba que navegar nesse universo tributário exige muita técnica, muita competência e muito conhecimento, né? Então, feito essas características, aplica o juros sobre capital próprio, que é algo que ninguém aplica muitas vezes. Vai chegar ali no lucro real, aí você tira alguns incentivos, como eu comentei, muitas vezes destinações, tira também deduções e incentivos, e assim aplica a alíquota de 34% sobre, de maneira geral, né? 9%, 15%, mais adicional de 10%, para chegar no imposto de renda devido. E até aqui, pessoal, eu só falei dos regimes principais e dos modelos que existem de negócios e essas vertentes dos nossos pilares. Reforma tributária, sistemas e regimes tributários atuais, que vão continuar com a reforma, Simples Nacional, presumido e lucro real. Estou tentando ser o mais simples possível aqui. E aí agora a gente entra em algumas estratégias, que vocês que são do lucro real, que vocês que muitas vezes podem até estar no presumido, pode existir estratégias aqui, podem seguir com elementos que você possa dividir a sua carga tributária futura ou até mesmo recuperar do passado, né? E uma delas, para quem está no real, né? Quem está no real pode aproveitar, né? Algo que a partir de 95 não tem prescrição, você pode aproveitar os prejuízos fiscais. E hoje, quando a gente está em prol de um diagnóstico tributário, estamos fazendo um estudo, uma entrega de um diagnóstico tributário, que a Larafai também é uma consultoria tributária, a gente olha que muitas empresas nem o controle do prejuízo fiscal faz, ele chuta. E aí você acaba perdendo dinheiro. Então, fazer essa revisão e verificar se você pode compensar prejuízos fiscais de períodos anteriores, que você estava no real, se você compensou certo ou não, é uma oportunidade, né? Atividade rural, eu vejo eles limitarem, porque isso aqui fica limitado a 30% do teu lucro do exercício, né? O que eu quero dizer? Estou fechando agora setembro, o meu resultado é R$1 milhão. Eu tenho um prejuízo fiscal de 10 milhões, posso sumir com esse 1 milhão? Não, não pode. Ele tem uma limitação de 30% do 1 milhão. Então, eu só poderia utilizar do meu estoque de prejuízos 300 mil, praticamente isso, né? Ah, mas e para atividade rural? 100%, posso aproveitar 100%, né? E aí, neste caso, eu vejo muitas empresas errarem isso. Principalmente esse elemento, separar prejuízo fiscal operacional e prejuízo não operacional. Muitos esquecem de separar isso e o fisco vem autuando também essa mesma modalidade. Outro benefício que eu vejo as empresas esquecerem, não aplicarem, as perdas, né? As perdas dos títulos inadimplidos. Então, o que isso gera? Você emitiu uma nota fiscal, lucro real é por competência, lucro real não existe regime de caixa. Regime de caixa existe para Simples Nacional, lucro presumido. No lucro real, via de regra, é regime de competência. Se é regime de competência, quando você emite a nota fiscal, ele contabilizou. Se ele contabilizou, gerou um resultado. Se gerou um resultado, possivelmente você tenha pago imposto de renda e contribuição sobre esse resultado. Pago, PIS e COFINS e tudo, né? Esse cara não pagou o título dele, né? Então, é por nota fiscal, por operação que ele se fala. Então, nessa operação, ele não pagou isso daqui. E você esqueceu de fazer o levantamento dos famosos inadimplentes, que tem uma regrinha para isso. Esses inadimplentes, que você pode ter um estoque disso lá atrás, você pode lançar agora e deixar de pagar imposto de renda e contribuição social que deveria ter sido feito lá atrás. É uma contextualização fiscal, né, em cima disso. E nessa regra, você segue aqui alguns elementos. Que elementos são esses? Até R$15 mil, vencidos há mais de 6 meses, independente de medida judicial ou não. Então, perceba, operações de R$15 mil, eu posso levantar todas elas, está vencido mais de 6 meses? Posso gerar dedutibilidade do imposto de renda. De 15 a 100 mil reais, vencidas há mais de um ano, independente, não preciso entrar com medida judicial, nada, mas eu preciso protestar, eu preciso colocar o protesto no cartório. Acima de 100 mil reais, eu já preciso que ela esteja vencida há mais de um ano, e aí eu preciso manter ali as cobranças judiciais, né? Então, é uma oportunidade que talvez vocês tenham ela e não olhem para ela hoje, né? E isso pode gerar alguns elementos.
Outras regrinhas, despesas indedutíveis. Vocês muitas vezes têm um desperdício por não pegar notas fiscais, não ter um melhor controle disso. Isso aqui pode gerar 43,25% de desperdício, porque é 34% de imposto de renda, mais os demais elementos do PIS e da COFINS. Vocês têm créditos de PIS e COFINS. Então, se não olhar para isso, pessoal, então isso pode gerar elementos de desembolsos desnecessários. Qual outro que pode gerar aqui? Imóveis na empresa. Até eu vi que o José já abriu uma holding, talvez os imóveis dele já estejam separados. Então, imóveis na empresa faz com que você perca também, pelo menos, uma fatura de locação. Perca uma dedutibilidade de imposto de renda e contribuição que você pode locar e trocar essa tributação. Na locação hoje vai pagar 14,53 no máximo. 11,33 a 14,53. São as alíquotas efetivas totais. Na reforma vai aumentar? Vai. Mas mesmo assim ainda vai ficar melhor, né? Emitindo essa fatura para a tua empresa de tua empresa operacional, você consegue ainda abater aqui imposto de renda e contribuição. Para os novos bens que adquirirem direto lá, ainda mais o crédito PIS e COFINS. Encargos inadimplência, como eu comentei, né? Cuidar desses desperdícios, que é aqueles encargos inadimplência, pode gerar um desperdício de 34%. Remuneração dos sócios, muitos não aplicam o juros sobre capital próprio, isso que é loucura. O juros sobre capital próprio, desde que sigam todas as regras de definições, você pode ter ali um desperdício de 19%. Ele vai abater também o teu imposto de renda no resultado, mesmo pagando o IR sobre o JCP, né? Mesmo pagando os 15% de IR. Entradas que não representem novas receitas, vejo muitas empresas sendo só meras intermediárias em determinados fluxos, principalmente agências de publicidade e propaganda, né? Então, para fazer lá um evento, fazer alguma coisa nesse sentido, eles têm que contratar fornecedores, têm que contratar pessoas, profissionais específicos para esse evento, que pode sim ter um contrato de intermediação, ter um contrato de compartilhamento de despesas, e não precisar emitir nota disso. Pessoas que estão na área de construção civil, né, tem lá a aplicação do material indispensável para a conclusão da obra, também podem fazer isso e não fazem, né? E assim vai, vários fatores que a gente tem hoje de característica. E aqui já partindo para finalmente, pessoal, para vocês, para não tomar mais o tempo de vocês, eu trago alguns outros elementos que vocês precisam cuidar nessa frente também, né? E esses elementos são simular o regime tributário fiscal de forma recorrente, vocês precisam fazer isso, principalmente incluindo as questões da holding patrimonial, análise do imobilizado, estruturação de holdings, muitos não olham para isso, mas isso é importante, até para separação de riscos consumeristas, trabalhistas, cíveis, ambientais, todos os riscos iminentes que existem no negócio, quem paga essa conta, quem responde essa conta, é os sócios que estão lá, sejam eles direto ou indiretamente, sejam eles por holdings de participação, ou sejam eles pessoa física. Então, se esse patrimônio estiver na empresa operacional ou na pessoa física, minimamente está assumindo risco junto, né, desnecessariamente. Implementação do JCP, implementação de subvenção de investimento, isso aqui é importante, quando for o caso, isso aqui a gente consegue, mas isso aí foi até 2023. Não foi até 2023, teve para 2024 também, só ficou diferente a regra do jogo. Lei do bem, que é pesquisa, desenvolvimento e inovação, olhem para isso. Validação de estruturas logísticas, muitos podem separar a questão logística e ter uma performance tributária em cima disso. Aceleração da depreciação, muitos bens trabalham mais de um turno por dia. Para quem está no lucro real, acelerar a depreciação é pagar menos imposto de renda, né? Validar estruturas de vendas versus locação. Em determinados negócios, a gente consegue fazer isso e eliminar tributações do ICMS, do ISS. Mas, Valdir, vai ter reforma, lembre-se da transição, reforma de maneira plena vai ser lá em 2033, até lá você está sofrendo com isso, a gente pode gerar caixa com isso também aqui. Analisar enquadramentos de NCMs, muitos não olham para isso, enquadramento de NCMs muitas vezes está de maneira equivocada, principalmente indústrias, classificando ele num IPI mais elevado, classificando ele que se sujeita muitas vezes no CMS-ST, ou até mesmo numa relação diferenciada que não precisaria, que é desnecessário. Estudar estados para fins de importação, importantíssimo, para desembaraço aduaneiro, regimes especiais. Verificar a viabilidade da SCP para fins de tributação, lucro real e presumido, um regime misto. Depois a gente pode entrar mais nesse detalhe em outro momento, quando assim vocês quiserem, né? E o que na Larafai a gente faz, pessoal? Na Larafai, ela é um grupo de empresas que a gente desenvolveu uma tecnologia própria que faz o diagnóstico de qualquer tamanho de empresa em 30 minutos, um diagnóstico prévio. E nesse diagnóstico prévio, ele faz todos os cruzamentos de todas as obrigações acessórias, com motor de regras de mais de 2,1 bilhões de cenários tributários possíveis, com todos os CNPJs no nosso motor de regras. Em 30 minutos, ele entrega todos os cruzamentos de todos os tributos, inclusive simula
os efeitos reais da reforma tributária. E isso nós usamos na consultoria tributária da Larafy, que nós podemos fazer para vocês também. É uma tecnologia que combina RPA e IA de ponta, né? É a única solução, hoje a Larafy é a única com solução de planejamento tributário no Brasil. A maioria das empresas querem bater na porta e recuperar o passado, para daqui 2, 3 anos, bater na porta novamente e recuperar o passado. Na Larafy ainda a gente tem contabilidades para médias e grandes empresas, né? A gente atende depois do planejamento tributário e muitas vezes se compromete na implementação. E hoje nosso posicionamento é claro que é verdadeiros especialistas no lucro real. Aqui um pouquinho da carinha do nosso robô. Depois, quem tiver curiosidade pode me procurar diretamente. Eu mostro meu robô, eu passo a empresa de vocês lá, entrego isso de brinde para vocês entenderem os resultados que o robô traz de maneira analítica, nota a nota, nesses 30 minutos, com todos esses cruzamentos de regras, né? Então, hoje, sempre eu trago esse modelo, quem está no Excel e o futuro usa o Laratex, que é o nosso robô. Hoje, consultorias do passado levam de 30 a 60 dias para entregar um diagnóstico. Nós fazemos a entrega prévia em 30 minutos, entrega prévia, e depois nós refinamos com o time. Qual que é a nossa diferença? A diferença é que eu tenho time mais seniors para fazer isso. Uma consultoria normal vai ter júnior, pleno, sênior, vai ter um monte de gente que tem que buscar arquivos, tem que gerar relatórios. Então, aqui ele vai levar muito tempo para fazer isso. Em 30 minutos, a gente entrega uma análise prévia. Depois de 30 minutos, eu coloco o time só para pensar estrategicamente. Ele está na ponta da pirâmide, não está no alicerce, fazendo todas as movimentações, não. Ele está na ponta da pirâmide, pensando só na parte estratégica. E essa parte estratégica, hoje, a gente entrega de 10 a 20 dias. Está entregando toda a consultoria tributária, inclusive com o planejamento tributário, né? E aí, o que eu deixo para vocês é que a revolução fiscal começou. E a única pergunta é, você ficará no passado ou fará parte desse futuro, pessoal? Praticamente é isso. E muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigada, Valdir. Pessoal, vou abrir os microfones agora. Se vocês quiserem aproveitar a oportunidade de trocar uma ideia com o Valdir, fiquem à vontade, tá? Nesses minutinhos finais. Bom, pessoal, ninguém colocou nenhuma dúvida. Caso vocês tenham dúvidas depois, quiserem mandar por e-mail, podem entrar em contato com a gente vai marcar uma reunião com a Larafy para que eles mesmos apresentem para vocês a solução personalizada para a empresa de vocês, tá bom? Muito obrigada, Valdir, obrigada a todos que participaram e até a próxima.